motivos pelos quais saímos da Espanha. Acredito que isso seja um tema muito pessoal, tá? Porque tem pessoas que vai fazer sentido os meus motivos, tem pessoas que não vai fazer sentido. Eu respeito as pessoas que não acham que os meus motivos são válidos e eu espero que essas pessoas respeitem também os meus motivos, porque ao final é minha vida, eu vou viver ela como eu quiser, né, gente? Faltaria mais, igual que cada um vai viver a vida dele como quer. O motivo número 1 da nossa saída da Espanha, né, são os impostos. A gente tem uma vida muito confortável na Espanha, a gente está muito bem estabelecido, a gente ganha bem, a gente tem um patrimônio na Espanha também, patrimônio que vamos vender para realmente fechar, né, tudo que a gente tem lá, por conta da insegurança jurídica que existe a dia de hoje na Espanha. Pô, as pessoas falam pra mim, porque é mentira que eu pago 10%, 15%. Gente, isso é o que vocês acham que pagam, porque não é somente o imposto que é descontado no seu holerite, você tem que ver quanto que a empresa paga por você. Isso também é um custo de oportunidade para a empresa, para você, para o crescimento seu dentro da empresa. E não só isso, você tem que ver todos os impostos indiretos que você paga, e diretos também, porque quando você compra alguma coisa, está pagando impostos. Mas tem que pagar impostos. Óbvio, em nenhum momento eu falei que não tem que ser pagos os impostos. Os impostos são importantes para que um país cresça. São importantes para que o país cresça, mas cobrar impostos justos também são importantes para que as pessoas que moram nesse país também possam crescer. Nada mais que justo. Se eu estou crescendo, você está crescendo, todo mundo está crescendo, todo mundo está ganhando. Então o país cresce. A coisa é que a gente sentou faz vários meses. Na verdade, o Álvaro já tinha pensado isso daqui faz tempo. Quando a gente se conheceu, ele queria conversar comigo sobre tudo isso. Falar, não, eu não quero saber aonde que meus impostos vão. O importante é que eu estou vivendo bem. O importante é que eu estou ganhando dinheiro. O importante, né, são ideias limitantes. Você fecha os olhos para o que está acontecendo ao seu redor. E isso está te tirando oportunidade de crescimento. E ele veio me explicando, eu fui estudando, porque eu sou muito de rebater. Eu não escuto e simplesmente acredito. Não, eu vou lá, pesquiso e tiro a prova. Comecei a pesquisar, aí eu comecei a me entender. Comecei a ver aonde que os meus impostos iam. Que tipo de políticas estavam sendo feitas com os impostos que eu pagava. Porque óbvio que os meus impostos não são os únicos que são pagos no país onde eu moro. Mas os meus impostos são meus. Então eu quero saber aonde eles vão. E eu quero poder escolher aonde que o meu dinheiro vai. Deixa eu aumentar aqui que o negócio parou. Aí, né, a coisa foi, eu fui vendo, fui me esquentando, não estava de acordo com as políticas que estavam sendo criadas e apoiadas na Espanha. Acredito que existem muitas coisas melhores e mais importantes para ser gasto o dinheiro público. Enfim, a coisa é que eu entendi o custo de oportunidade que existia na minha vida, de todos os impostos que eu estava pagando. Porque, gente, não se trata só de sair do Brasil e ir para um país que você vai ganhar mais. Não, você também tem que ver se realmente a conta vai fechar. Igual que no meu caso, não se trata de sair da Espanha e ir para outro país sem tanta estrutura quanto a Espanha, sem mais, sem um plano, sem estrutura. Não, as coisas não funcionam assim. Porque se você atua assim, óbvio que vai dar tudo errado. Ou talvez você tenha muita sorte e tudo dê certo, mas não é o normal, não é a regra geral. Então, o ponto número 1 são os impostos. Pode sim um país crescer, ter boas estruturas, cobrando, em média, 15% de impostos. 15% de impostos é mais do que o suficiente para que um país consiga crescer e ter boas estruturas públicas e não sufocar a sua população. Só que com esse 15% você tem que fazer o dinheiro render, você tem que usar bem o dinheiro. Você não tem que roubar, que é o que mais acontece. Você não tem que desviar fundos. Você não tem que fazer obras públicas superfaturadas. Então, tudo isso conta. Ponto número 2 é muito importante, quase igual ou mais que o ponto número 1. Como eu quero que meu filho cresça, como eu quero que meu filho seja criado, qual o tipo de ideologia que eu quero que a escola do meu filho tenha,
E isso é algo que é assustador na Espanha, dia de hoje. Para mim, saiu do eixo. Hoje, existe uma intolerância notável na sociedade. Você pode parar para ver. Se você não pensa igual que eles, eu vou falar à esquerda, se você não pensa igual que eles, você é fascista, você é ultradireita, você é tudo de ruim que existe no mundo. E, gente, não é bem assim. Eu tenho o meu ponto de vista, eu tenho as minhas crenças, eu tenho a minha forma de pensar e eu defendo a minha forma de viver, mas sem atacar o próximo, sem querer que ele deixe de existir. Já, se você reparar, o outro lado, né, ele quer que quem não pensa como ele deixe de existir. Porque no momento que eles reparam que você não pensa como eles, você é atacado. Eu tenho minha profissão, eu trabalho. Mas e se uma mulher não quer trabalhar e ela quer ficar em casa, por que ela tem que ser criticada? Por que ela tem que ser atacada? Gente, para mim, não existe nada mais lindo que ter sido mãe. E eu conquistei tantas coisas na minha vida e vou conquistar ainda tantas coisas, mas não existe nada que seja mais grande para mim que ser mãe. Porque eu levei essa pessoa 9 meses no meu ventre. Sabe, tipo, não tem como. Pode ser a maior empresa do mundo, pode ser o filme mais top do mundo, nunca vai ser equiparável ao presente que Deus me deu, de ser mãe. Então, se você está incomodada com isso, o problema é seu. Eu não estou incomodada que você não queira ser mãe. Eu não estou incomodada que você não queira criar seus filhos. Eu não estou. Parabéns para você, se esse é o tipo de vida que você quer, boa sorte. Sabe, é a sua caminhada, você que sabe como vai viver. Mas por que você tem que criticar a minha? Ou a do seu vizinho? Por quê? Não faz sentido. Quando você está bem com a sua vida, quando você vive em harmonia, quando você tem um propósito, daí você não persegue as outras pessoas. Você deixa viver. Porque a vida é tão maravilhosa, por que a gente vai ficar com picuinha com o do lado? Não, o do lado pensa assim, tudo bem, vai com Deus, boa sorte. Eu não quero mudar o pensamento de ninguém. E o meu pensamento, ele muda, ele se molda, ele não é estático no tempo. Porque quando você vai descobrindo coisas novas, você vai tirando prova de diferentes coisas que você antes pensava que hoje são erradas, você muda. Porque o ser humano, ele aprende, ele evoluciona, faz parte da vida. Para mim, essa obrigação social que existe na Espanha hoje, de que ou você é de esquerda, ou você é o diabo, ou você é fascista, ou você é extrema-direita. Gente, é surreal. É falta de conhecimento. E eles não têm argumentos reais. Por isso que eles te atacam assim. Então, para mim, que meus filhos sejam criados numa sociedade assim, não vale a pena. O custo é muito grande. Vocês têm que parar para pensar, os nossos filhos passam muitas horas na escola. E tem dias que eles chegam com as ideias e as professoras, os professores falaram para eles que falam assim, não é assim. Luca, não é assim. Mamãe explica tal, 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 tal. Outra coisa muito importante sobre, né, esse governo que existe, eles se declaram ateus, eles se declaram que eles não acreditam em Deus, mas eles supostamente respeitam todas as religiões. Mentira. Por quê? Porque eles não respeitam o cristianismo, porque eles apoiam todas as culturas são importantes, todas as religiões são importantes, tem que respeitar o culto delas, mas o cristianismo é perseguido. É perseguido. E isso é algo notante. Você fala de Deus para alguém e parece que você está atacando e chamando ele, xingando ele do maior mal do mundo. E o mais engraçado de tudo é que eles são certos sempre. Sempre. Não existe ninguém mais certo do que eles, sem argumentos. Eles simplesmente estão certos. Eles são, né, segundo eles, o melhor governo que pode existir na sociedade. Sendo que são os mais ladrões, os mais corruptos, e os que falam uma coisa, mas fazem outra. Existe hoje na sociedade um mal-estar crescente, um mal-estar e uma insegurança jurídica que não dá mais, sabe? A Espanha é maravilhosa, gente. Tantos comentários que eu li que eu fico assim, meu Deus, a pessoa não sabe da missa metade. A pessoa às vezes não mora na Espanha, as pessoas às vezes moram na Espanha e
sabe, é roubado desse jeito. E tá tudo bem, ok. Um dia eu já fui assim, um dia eu fui assim também. Só que eu não quero mais. E eu acho que eu sou livre ainda, a dia de hoje, graças a Deus, eu sou livre de poder escolher aonde eu vou morar. E eu não tô, você tá cuspindo o prato que te deu de comer. Não, minha gente, porque do mesmo jeito que o prato me deu para comer, eu paguei o prato. Não foi de graça, porque eu não vivo de ajudas. Eu trabalho, eu conquisto e eu busco sempre fazer meu melhor. Não existe outra possibilidade para mim. Não importou nunca o trabalho que eu fiz. Já trabalhei de garçonete, já trabalhei de recepcionista, já trabalhei de vendedora e eu sempre dei o meu melhor. Porque não importava o trabalho, era eu. Importava o que eu tinha para dar e oferecer. E sempre foi muito além do que se esperava de mim. Então, não tem como apoiar uma política que o único que ela busca é ter dependentes sociais. Que você dependa do governo para poder sobreviver. Porque assim é como eles conquistam os votantes deles. Então, gente, um governo apoiado por dependentes, de verdade vocês acham que eles vão querer que algum dia os dependentes deixem de ser dependentes? Vamos lá, 1 mais 1 igual a 2, não é tão difícil. Mas é isso. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!